Bem, pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre o eletrodo revestido. Já bem conhecido de vocês, com certeza. E é aquela solda que usa arco, né? E mas não usa gás. Então, nosso soldagem eletrodo revestido. Vou pegar uma imagenzinha aqui. Então nós temos aqui uma imagenzinha ilustrativa aqui. Quem está chegando? Igor. Beleza. Boa noite, Igor. Boa noite, professor. Beleza? Tranquilo. Seja bem-vindo. Estamos falando hoje de eletrodo revestido. Então, bastante conhecido o nosso eletrodo revestido. Uma soldagem bem estrutural, né? Para partes que vão precisar de união com alta resistência, né? Paredes espessas. Não é muito usado para paredes finas, né? Espessuras muito finas, o eletrodo revestido, ele não é muito fácil, né? Dá para usar, né? Mas exige uma habilidade muito boa, né? Até porque a, a empunhadura aqui, né, do alicate, ela não é das mais ergonômicas, né? Comparado assim com uma MIG, né? Que a pessoa segura aquela tocha, quase como se fosse um revólver, né? A MIG. E vai puxando o arame, daí tem o gás, né? O eletrodo revestido, veja a posição que fica o soldador aqui, né? É, não é das mais ergonômicas, assim, com maior precisão para colocar assim a pontinha do eletrodo ali e correr as partes, né? E, então exige assim uma certa habilidade e experiência, né, do soldador, né? Então veja que ela é uma soldagem assim que perde um pouquinho no sentido de precisão do cordão, né? Ah, eu quero um cordão assim perfeito, fino, uma chapa fina. Então no eletrodo revestido vai dar um pouco de trabalho daí. Vai ser mais complicadinho. Não que seja impossível, né? Mas quais as vantagens do eletrodo revestido? Você coloca na mochila, né? Vamos dizer assim, né? Agora tem umas máquinas de soldagem bem compactas, pequenas, assim, né? Mochila é um exagero, mas coloca ali no carro, né? Se leva para onde quiser, né? Fazer uma manutenção em campo. Pessoal que trabalha aí com portão, calha, grade residencial, joga a maquininha no carro, né? Pega os eletrodos e vai. Só chega lá e pede uma tomada emprestado, né? Porque precisa de energia elétrica para gerar o arco. E manda ver, né?
vai bonito. Então a vantagem é essa versatilidade, né? Você não tem que estar com aqueles 2 cilindrão nem de oxigênio acetileno, né? No caso do maçarico, e nem cilindro de gás inerte, como é o caso da MiG, MAG. É só mesmo a máquina elétrica e o teu tua caixinha de eletrodo, máscara, luva, né? Os EPIs, tudo certinho. Você vai, capricha na solda daí, né? Então, todo o processo, né? Vai ter sua vantagem e a sua desvantagem, com certeza. Mas, pois bem, né? Então, falando nesse processo aí de eletrodo revestido, a gente tem inicialmente a questão de que você não vai usar um gás externo de cilindro, tipo argônio com CO2, né? No caso da MiG. Mas você vai precisar proteger, né? De algum jeito a solda precisa ser protegida do ataque do oxigênio. E acho que não só do oxigênio, né, pessoal? Porque o que mais pode atacar o metal que está ali naquela poça líquida? O que mais que pode atacar, assim, será? E promover alguma reação indesejável? Alguém imagina? O nitrogênio. Então, não só o oxigênio, mas quando você tem o metal líquido ali na poça, o nitrogênio do ar também pode formar alguns óxidos, algumas escórias, algumas fases dentro do cordão que depois pode vir a ser assim um ponto de início de falha, de trinca, de fragilidade, né, da resistência da solda. Mas então de onde que vem a proteção? A proteção vem da não seria o termo queima não é bem queima do revestimento, né? Porque você não quer que o revestimento pegue fogo. Mas é a evaporação. Então o revestimento que aqui está sobre essa alma metálica, né? Que é feito de uma liga, que nós já vamos ver os tipos de ligas, né? Então o revestimento ele precisa evaporar, formar assim uma névoa gasosa, expulsando o oxigênio e nitrogênio que tiver presente ali naquele ponto, devido à alta temperatura, né? Até porque, por exemplo, nós vamos ver que esse revestimento aqui nos eletrodos, eles são uma mistura de produtos orgânicos e inorgânicos, aglomerantes, plastificantes e geradores de CO2. Então eles têm alguns compostos à base de carbonatos assim, para gerar o CO2. E a temperatura assim, bem na extremidade aqui da alma metálica, a temperatura ela tipo, se for aço carbono, com certeza 1300 graus está garantido, né? Então é suficiente para evaporar uma composição que é uma mistura de produtos orgânicos e inorgânicos, né?
Então daí ela vaporiza e forma essa névoa aqui. E aí você vai puxando o eletrodo, né, que nem tem nessas imagens aqui. Vai puxando o eletrodo, a névoa vai acompanhando, vai formando o cordão, né? O... quando eu compartilho aqui, ele desliga minha câmera aqui. Que eu vejo aí, não sei se o cara está nessa. Não está instalado não, né? Não, eu tô na web. Deve ser, mas não é para acontecer isso não. É eu. Ó, Pelo menos para os alunos ficar mostrando. Quer ver, por exemplo, ó, vou ativar a câmera aqui. Boa noite, Gleico, tudo bom? Boa noite, professor, tranquilo? Beleza. Ó, agora eu vou compartilhar aqui, ele vai desligar a câmera. Vamos ver aqui. Área de trabalho. Ó, compartilhar. Ó, desligou. Olha, eu tô com dó de vocês, que daí vocês não podem ver os meus olhos azuis, meus cabelos loiros aqui, né? Que chato, né? Fazer o quê? Mas vocês vão ter que aguentar desse jeito aí. Até que o pessoal mande a conta definitiva, hein? Então tá bom. Eu trabalhava só para já definitiva, né? Dessa não tá. Aham. Verdade. Então tá bom. Bom, pessoal, então nós precisamos gerar esse arco, né? Essa aqui é a primeira ideia. Gerar o arco. Senão você não vai ter a soldagem por eletrodo revestido. E aí você precisa da energia elétrica. Aqui no esqueminha, você tem o metal que você está unindo. Você tem a alma do eletrodo, que é uma liga que precisa ser compatível com o metal base, como sempre, né? Então, tipo, o pessoal muitas vezes vai soldar ferro fundido, que é bem um pouquinho mais complicado, usa ligas de níquel, com alto teor de níquel, que o níquel oferece boa compatibilidade com o ferro fundido. E assim vai. Então o eletrodo ele é escolhido, né, conforme o que você quer soldar. Não é qualquer eletrodo, porque se não houver uma compatibilidade, a solda pode ficar com um tipo de uma interface e aí depois com um esforço ela solta, né? Como se ficasse assim meio que só encostada a solda no metal base e não misturado, né? Formando assim uma mistura, uma fusão e solidificação com uma boa união, né? Aí temos aqui a poça de fusão, que devido ao arco elétrico gera uma fusão, né, localizada. O gás de proteção, devido à evaporação do revestimento. O cordão que vai se formando e a escória, né? A escória é aquela casca assim que o pessoal com martelinho, né, depois que a solda está pronta, vai lá com o martelinho e bate assim para sair aquelas cascas, né? É a escória. É o resultado da oxidação do metal. Pela presença do oxigênio e também do nitrogênio. Tranquilo.
E para que a gente gere, então, pessoal, esse arco, nós precisamos de um equipamento, que o pessoal chama máquina de solda, né? Que hoje em dia dá para adquirir assim nessas lojas até de ferramentas, né? Vamos ver aqui alguma coisa. Máquina solda eletrodo revestido. Vamos achar uma boa de preço aqui, ó. Ó, tem... Alguém tem esse tipo de máquina em casa? Máquina de solda? Para eletrodo revestido? E não, professor. Ó, tem uma boa aqui, ó, de 345 aqui, ó. Loja do mecânico. Ela é uma máquina inversora. 220 volts. Vamos ver mais alguma boa de preço. Tem uma de 229, 100 ampere. A gente já vai ver o que é a questão do ampere aqui. Também é loja do mecânico. Foram as melhorzinhas aqui de preço que eu vi aqui no primeiro momento. Nessa faixa aí do 300 até 500. Se a pessoa lida com algumas coisinhas em casa, às vezes até vale a pena, né? Porque qualquer pinguinho de solda hoje em dia é cenzão, né? Vai soldar uma bobaginha assim do teu carro, do teu gradil, assim, é sem conto, né? Ninguém faz por menos de cenzão hoje. E a inflação do jeito que tá, né, pessoal? Como diz o povo, não tem inflação não, professor. Não tá subindo nada não. Ei, aqui em casa o mercado é no sábado. Cada sábado é uma emoção, rapaz. Opa. Hoje eu passei, o álcool tava 4,49. Fui abastecer 4,59. De golinho em golinho, né? 10 centavos, cada abastecer só 10 centavos o preço. Eu ia comprar um quilo de carne moída esse final de semana, mas aí fiquei com medo de assalto, né? Porque se souber que está com um quilo de carne moída na rua... Ainda mais se for carne moída da picanha, então. Vixe, Maria. A mais basiquinha, onde eu compro por aqui, é 40. Cara, de primeira, 40 reais. Quase uma nota de 50. Tá quase isso. Aqui ainda tá, acho que 33, 32, me parece. Não é a de primeirona, assim, mas é a melhorzinha, assim, sabe? Costa branca, assim. Aqui bateu os 40. A de segunda acho que é 23. Já pensou? Mas como diz você, né? Não é inflação, é impressão nossa. Não tem inflação, meu. E o salário acompanha, isso que é importante. Não, com certeza. O salário está acompanhando os preços. Não vamos ficar nervoso. Dando notícia pra mim que os motoristas estão querendo parar, ó. Que eu abasteço em verde rodovia, né? Só caminhoneiro. Eles estão querendo parar já. E os homens fazem barulho, hein? Quando eles querem, eles fazem bastante encrenca. Ó, pessoal, daí tem umas maquininhas bem compactas, assim, ó. Parece uma maletinha. Pra quem faz serviços rápidos, assim.
Para quem trabalha, tipo, fazendo pequenos reparos por aí, nossa, é um negócio muito prático. É bom de lidar, coletor revestido. Eu acho que é o que mais se usa, assim, né? Para solda em loco, né? O mais prático é o eletrodo revestido. Bom, então a gente tem que gerar o arco, né? Então aqui você tem a maquininha de solda, você tem o positivo que liga no eletrodo, o negativo que se liga na peça, e aí você dá aquela batidinha aquela primeira batida assim, né? Com a ponta do eletrodo no metal base, fecha o arco. E daí se começa a puxar, fazer o movimento de translação aqui do eletrodo para unir as partes ali. Agora, vocês escutam de repente assim, acidente, pessoa sofrer acidente, choque, tomar choque assim, com máquina de solda? É comum a gente ouvir isso? Ó, a pessoa se acidentou, tomou choque. Nunca escutei não, professor. Sempre eu vejo a pessoa. Quando os que eu mais escuto é a falta do IPI do óculos, né? Uhum. Mas não pelo levar choque, né? Sempre mais eu escuto, mais eu vejo, né? Assim, já vi umas 2 pessoas que foi soldar e não estava usando o IPI, aí deu uma queimada nas retinas. E por que será que, se veja, se é um negócio que fecha arco? Arco é um raio elétrico, é um raio, né? Tipo da Sim. natureza. Por que será que o pessoal não toma choque assim? O que será que acontece? Corrente é alta, né? A tensão também não é pouca coisa. Frito, cara. Exatamente. A corrente do eletrodo do arco, para eletrodo revestido, a corrente ela é assim, beirando os 100 amperes, né? Uma baguada, uma corrente, né? E É 50, professor, no TCC. como é que é? No TCC que eu apresentei lá aquele dia, Uhum. lembra? Eu usei 50 e era uma chapa bem fina, não tinha 10, 12 milímetros. Ah, é? Então, agora uma questão aqui que é interessante, a voltagem é baixa. A voltagem do arco aqui da solda por eletrodo, a voltagem ela é 60, 50 volts. E então um dos motivos é que a voltagem é baixa. Então você quase não escuta assim, que se fosse um 220 volts aqui no eletrodo, aí o bicho pegava para muita gente. Mas é como se fosse uma bateria de carro, de caminhão, uma bateria de caminhão assim, né? 50 volts, 60 volts, então é uma voltagem baixa. A corrente é alta. E outra coisa, se tiver ligado o negativo na peça aqui, o arco sempre vai querer o caminho mais de menor resistência, né? O corpo humano tem uma resistência elétrica alta, relativamente alta, né? Então o condutor aqui, a resistência é baixa, então o arco prefere a peça do que o nosso corpo, né? Então você veja, você entra aqui com 220, que nem estava aparecendo aqui, ó. Ó, nessas máquinas que eu peguei aqui, ó, 110, 220 volts, aqui também 220 volts, mas não é no eletrodo. 220 é na alimentação da máquina.
Porque a voltagem de arco é um quarto disso. Então é um transformadorzão, né? Essas máquinas de solda, elas são um transformadorzão. Resumindo, né? Derruba de 220 para 50. E aí, pessoal, será que aqui é corrente com a entrada aqui é corrente o quê? Se é 220 volts, é corrente contínua ou alternada a entrada na máquina? Alternado. É alternado, porque não existe corrente contínua na as concessionárias, né? Tipo Copel, não fornece corrente contínua, né? Só alternado. E aqui também é contínua? No eletrodo? Desculpa, também é alternada? Ou é contínua? Entra alternada. E será que sai também alternada? Ou é contínua? Ou é as duas? Como é que sai, será? Sai dos dois. Então, você pode ter soldagem por eletrodo em corrente contínua e soldagem por eletrodo revestido em corrente alternada. Poxa, mas e daí? Por que tem dos dois? Não, que depende da liga. Depende do material, que daí tem relação com o eletrodo, com o revestimento. Então, conforme o processo, existem indicações assim do próprio fabricante, inclusive. Ó, esse material faça na alternada com tal eletrodo. Esse material faça na contínua com tal eletrodo. Poxa, mas daí sabe que a gente tem que ter assim duas máquinas, assim, uma para contínua e uma para alternada? Como é que a gente faz, será? Na verdade, tem máquina que tem as duas opções, né? A saída de contínua e a saída de alternado. Tem máquina que é só contínua ou só alternada, mas tem máquina que você consegue comprar ela para que ela te libere tanto a contínua quanto a alternada. Então, se um dia você for comprar uma máquina de solda, é interessante ver isso daí também. Se a máquina libera as duas formas de corrente. Contínua e alternada. Aqui nas especificações ele está falando mais da alimentação, né? Tá. Então, vamos ver aqui. Existem 4 grandes grupos, pessoal, dessas máquinas de solda para eletrodo revestido. Quais são esses 4 grandes grupos? Ó, começa com os transformadores. Então, os transformadores, eles só fornecem alternada, né? Dá para lembrar daqueles transformador que a gente tem em casa, né? Quem tem geladeira mais antiga, 220, que é ligado no 110 ou vice-versa, né? Aí você bota um transformador. Então ela só transforma a voltagem, né? O tipo de energia
Continua o mesmo, né? Alternado. Então, é o primeiro grande grupo aí, é o transformador. Ele derruba de 220 para 50, 60. Aí em seguida vem os nossos retificadores, né? Já o retificador, ele é capaz de receber a alternada e liberar a contínua. Então esse termo aí, retificador, quer dizer isso. Ele retifica a corrente. Né? Lembrando daquela que a corrente elétrica é uma onda senoidal, né? Então ele achata a onda, né? Só deixa ela fornecer tensão só para o lado positivo ou só para o lado negativo, né? Então ele retifica a corrente. Ainda existem as máquinas de solda do tipo gerador. As do tipo gerador fornecem as duas. Então você tem lá um botãozinho que você comuta, né? Se você quer alternada ou se você quer contínua. Então é uma máquina já mais interessante. E aí por fim tem os inversores, que fornece somente a contínua. Então são máquinas mais leves, mais portáteis, né? São os inversores. Em termos assim de utilidade, qual desses 4 grupos você compraria, pessoal? O A, B, C ou D? Qual que você, se você fosse investir numa maquininha para ter em casa, qual que você comprava? C. É verdade. A C, ela te dá mais versatilidade, né? Você pode trabalhar com todos os tipos de ligas, de metal base, de eletrodo. Mas os geradores são essas máquinas mais robustas, né? Então, quer ver aqui? São essas máquinas assim, tipo carrinho. Geralmente o gerador, as máquinas pequenas assim, portáteis, não são geradores, né? Essas que parecem uma maletinha, cadê? Tava aqui já hoje. Essas máquinas que parecem uma maletinha, normalmente não são geradores, né? Geradores geralmente são essas máquinas um pouco maiores, né? Então, em termos de versatilidade, realmente é os geradores, em termos assim, de versatilidade de processo, né? Tanto contínuo quanto alternada. Mas assim, a logística do negócio, né? Botar ela assim a tiracolo e ir lá no lugar, colocar no carro, na moto, seriam as máquinas inversoras aí. Que daí você só vai produzir a contínua, daí você só pode usar os eletrodos que são indicados para a corrente contínua, né? Eles mudam, né, o tipo de revestimento. Ó, tipo uma maletinha, né? A máquina de solda.
Beleza. É, E aí, pessoal, essa soldagem por eletrodo, soldagem eletrodo revestido, ela é assim largamente utilizada nas linhas de produção automotivas? Tipo, linha de produção automotiva. É um tipo de solda que é muito usado assim em linhas de produção? Produção em linha, em massa, sistema produtivo, em série ou em massa? O que vocês acham? Usa-se bastante assim para produção em série? Fordismo? Na verdade não, né, pessoal? Ela é um processo assim que não é de alta produtividade, né? Perde bastante assim para MIG, né? MAG. O eletrodo revestido ele tem as vantagens de não usar gás, de ser permitir assim deslocamento, né? Levar a máquina de solda junto, mas ele não tem alta produtividade não. É um processo mais lento que MIG, MAG, por exemplo, né? Exige assim uma maior habilidade do operador, é, peças mais espessas, um cordão mais largo. Então, uma solda mais precisa, de cordão mais fino, mais rápido, aí é a MIG, né? Que a máquina vai puxando o arame de solda, né? Que é mais fino, né? Que o arame que está ali no eletrodo revestido. Então, é um processo que não é assim largamente usado nas linhas em série ou em massa, né, da produção automobilística. Nesses vai mais o MIG mesmo, né? Uhum. Bom, mas agora falando um pouquinho dos revestimentos, porque o, a alma, né? A alma é de materiais compatíveis, similares, né? Com o que você está soldando, o material base. Então, você precisa, dependendo do material base, comprar o eletrodo relacionado. Mas,
A questão do revestimento, ela é bem mais estratégica assim do que comumente as pessoas sabem. O revestimento ele tem todo um desenvolvimento, toda uma pesquisa, um estudo para ajudar para que o eletrodo, a alma, né, a solda dê certo. Então o que é que usa para fazer o revestimento? Então é uma receitinha de bolo, né? Algumas coisas aí que vão para construir o revestimento ali da alma metálica, o metal de adição. Bom, primeiro você tem no revestimento, nessa capinha, alguns elementos de liga. Pouca gente sabe disso. Acha que é somente. Não sei se vocês sabiam disso, né? Também. Muitas pessoas acham que é somente a alma metálica que vai dar assim a composição ao cordão, né? Química, mas não é. Existe uma pequena contribuição do revestimento, que fica mais fácil ali durante a fusão adicionar alguns elementos estratégicos assim, né? Que dão resistência mecânica, resistência à oxidação, tipo níquel, manganês, cromo. Então esses elementos de liga eles vão no revestimento que está envolvendo ali a alma metálica. Interessante, né? Não é muito de conhecimento. O pessoal acha que a parte metálica, composição metálica é somente função da alma, né? E o revestimento acaba que contribui também. O outro grande grupo aí que faz parte do revestimento do eletrodo são os aglomerantes. Que, como o nome está dizendo, o revestimento ele não pode assim soltar, lascar, esfarelar. Então ele precisa estar bastante unido ali na alma metálica. Até porque durante o arco assim, com aquele desprendimento de energia elevado, né? O que não pode assim é o revestimento ir saindo assim em pedaços, em lascas assim, né? Ele precisa vaporizar, precisa se tornar gás ao redor ali da poça de solda. Então, os aglomerantes aí têm um papel importante assim para dar essa união, né? Essa flexibilidade ali ao revestimento em torno da alma. Então são os aglomerantes. Não sai muito fácil, né? Não deve sair pelo menos, né? A terceira parte que faz parte do revestimento é bem estratégica, formadores de gases, né? Então são hidrocarbonetos à base de carboidratos, hidratos, carbonatos, que eles têm essa grande função de formar os gases, né? Talvez é a principal função do revestimento no eletrodo é a formação dos gases, porque se não precisasse fazer isso, talvez não existisse, né, o revestimento. Mas o CO2 que é desprendido ali no momento do arco é o CO2 que forma aquele envoltório que expulsa, né, oxigênio, nitrogênio, né? Então é o terceiro grupo importante aí
fazendo parte do cordão, do revestimento, na formação do cordão. Temos ainda estabilizadores de arco, que são elementos químicos, né, à base de titânio, potássio e cálcio, que não deixam o arco se dispersar assim em fluxos menores, né? Mas acaba direcionando assim para um arco mais localizado, né? Porque um arco muito aberto, disperso, perde a fusão localizada, né? Ele fica assim ineficiente, né? Então esses compostos, interessante, ó, isso é muita pesquisa, pessoal. A área de solda, ela é uma das que a gente mais vê assim, a ciência e a tecnologia andando lado a lado com a parte experimental, a prática. Porque o pessoal desenvolve composições, desenvolvem formulações, produtos, já testa, já obtém um feedback ali, já faz os ajustes. Então, esse constante desenvolvimento da soldagem sempre foi graças ao trabalho em conjunto da prática com a teoria, né, vamos dizer assim, né, com o desenvolvimento tecnológico e científico. Então, sempre andando lado a lado. Ainda teríamos os formadores de fluxo e escória, que são produtos, né? Eles tudo são produtos, né? Que auxiliam, como o nome está dizendo, né? A organizar essa formação da escória. E ainda os plastificantes ou plasticizantes, que eles deixam sim o revestimento maleável, permitem o processo dele para compactar tudo isso ao redor da alma metálica, né? Então aí vocês vejam, né? Olha o que tem de pesquisa, né? Para você montar um revestimento, né, de eletrodo, ó. Elemento liga, aglomerantes, formadores de gases, opa, passei direto. Estabilizadores de arco, formador de fluxo e escória e plastificantes ou plasticizantes. Então é bem estratégico o revestimento ao redor da alma metálica, né? Não é assim qualquer coisinha, né? Foi muito bem bolado, né, as pesquisas feitas até hoje para gerar o revestimento e dispensar assim um cilindro de gás ali, né? Vocês têm pipoca em casa aí, pessoal? Tem, professor. Quiser pegar uma pipoca, eu vou pôr um filminho aqui. Botar um filminho? Sem pipoca mesmo. Né? Costuma mal, né? Verdade. Slow motion. Slow motion. Soldagem.
Slow motion, soldagem. Vamos ver se eu localizo aqui uma solda dele toda por revestimento. Eu acho que até já mostrei isso aqui pra vocês, mostrei? Did you promise yourself this year would be more productive? Só tirar da propaganda aqui, peraí. All your work and life organized? Everyone does. Esse aqui já vimos, né, pessoal? É. Aqui, veja só. Eletrodo revestido. E o arco, a gente não tá vendo o arco porque é uma filmagem com filtro, né? E não vemos também a névoa aqui, porque também é uma filmagem com filtro. O aumento aqui não está dizendo o aumento. Não está falando quantas vezes está ampliada a imagem. Mas acho que é pelo menos aí umas 50 vezes aí o aumento da imagem. E aqui está mostrando a poça de fusão. À medida que você vai tendo a fusão do metal devido ao arco, o revestimento aqui ele está formando uma névoa ao redor, para que esse metal líquido não gere muita oxidação, muito compostos à base de nitrogênio, escória, que é um ponto de descontinuidade, né? Onde pode iniciar uma falha, uma trinca na solda. Então, aqui só para... É didática, né? Isso aqui foi feito. Pode ver que não está... O eletrodo nem está se movimentando, né? Então é mais didático aqui para a gente ter uma noção aqui. Um zoom. É uma imagem bem legal, bem interessante assim. Permite a gente... Fala galerinha do canal Cura Quântica. Bom demais? Permite a gente ter uma visão ampliada e em câmera lenta do processo físico-químico, né? Ou termoquímico envolvido aqui. Que tem muita tecnologia, né? Bastante estudo, bastante prática, bastante ajuste, né? Em tudo, né? Na eletricidade, na composição química da liga, na composição do revestimento. É interessante a quantidade de conhecimento que o pessoal conseguiu no passar dos anos aí na história da soldagem com eletrodo, né? Revestido. Beleza. Isso aqui só para ilustrar um pouquinho, ó. Pegar mais uma imagem aqui. O YouTube anda meio perigosão, né, pessoal? Parece uns vídeos meio diferentes.
tá aqui só para ilustrar um pouquinho aqui, né? Só tirar da propaganda aqui. O meu pai, ele veio do interior, que era o que eu sabia assim desde criança, e só eu queria saber um pouco do meu. As primeiras aplicações do arco elétrico para fusões de metais foram patenteadas na Inglaterra Vou pegar por aqui uma imagem aqui. do metálico revestido do cordão pela Não era essa a imagem que eu queria mostrar para vocês. aconselhável o uso de amperagem para cada tipo de topo do eletrodo na peça do eletrodo em relação quando o eletrodo está em penetração, sujo ou eletrogem. Trincas podem surgir devido à preparação inadequada das juntas, metal base de má soldabilidade. Para obter uma junta sem defeitos, é fundamental. Daí, pessoal, existe a parte prática, né, da soldagem por eletrodo, que tem o ângulo que você posiciona, a velocidade com que você puxa o eletrodo, a regulagem da amperagem e da voltagem. Então essa parte prática aí, ela é muito assim do in loco mesmo, né? Ah, tá mordendo, tá comendo demais a peça, então se baixa a amperagem. Ah, não tá dando fusão, né? Tá demorando muito para ver fusão, aumenta a voltagem. Então são parâmetros do processo que você no dia a dia ali na prática você vai pegando, né? Para quem vai tendo que trabalhar com isso, né? Fundamental uma boa preparação das partes a serem soldadas. Os principais tipos de junta. Beleza. E em termos de automação, né, pessoal? Que vocês acham? Um processo bom de ter automação? Soldagem por eletrodo revestido? Um processo viável assim para automações assim? Qual que é a opinião de vocês aí? Não é dos melhores, né, pessoal? Para você pensar em automação. Porque o eletrodo revestido ele é muito assim em projetos, fabricação por projeto, peças sob encomenda, em que você não vai estar fazendo aquela peça naquela posição constantemente, né? Então, às vezes é até única, né? Então, você está construindo lá uma usina, uma fábrica de beneficiamento o ramo de óleo, gás e álcool, né? Essas indústrias assim, de porte, com grandes dutos, grandes estruturas. Então, é uma fabricação por projeto e não por série. Às vezes vai ser única, né? Aquela peça vai ser feita aquela vez e talvez nem você não venha fazer novamente. Então, não é muito viável a automação, porque a automação é muito assim de aquilo que vai ser repetido, né? Peças que você vai voltar a produzir novamente, então é interessante ter a automação, né? Nem sempre a automação ela justifica, né? Porque envolve programação, profissionais, gabaritos,
os equipamentos em si, se for o caso, robôs, né? Então, quando se fala em eletrodo por revestimento, com revestimento, eletrodo revestido, não se alia muito a questão da automação, né? São fabricações por projetos e não em série, né? Aqui uma imagenzinha dando um zoom, né? Da nossa soldagem por eletrodo. Aqui a liberação de fumos, vapores. Que tipo de máscara que é adequado, pessoal, para o soldador? Aquela máscara branca, assim, serve, será? Aquela máscara para poeira? Será que é indicado? Porque a soldagem por eletrodo, devido ao revestimento, ela gera muito mais fumos e névoas do que as soldas tipo MIG, MAG, né? A geração de fumos e névoas é bem maior. Qual que é a máscara adequada, o EPI correto assim, para fumos e névoas químicas? Alguém já sabe dizer, hein? Então, pessoal, existem as máscaras específicas, né, para soldagem, para soldador, né, dos mais variados custos e tal, mas em geral a máscara tem que ter dentro dela o tal do carvão ativado, né? Por que será o carvão ativado? Para reter os gases, né? Isso. O carvão ativado ele tem uma propriedade chamada, ó, máscara, poeiras e névoas com carvão ativado. Tem umas azuisinhas, né, que tem uma camada de carvão dentro, né? Já viram aquelas geladeiras de vó antiga que colocavam carvão dentro? É para tirar o cheiro, né, professor? Era para tirar o cheiro, exatamente. O carvão ativado, ele tem uma... Ativado, o que que é ativado? É carvão moído assim, bem fino. E passado por uma alta temperatura para deixar a superfície dele isenta de gordura, qualquer impregnação. O carvão tem uma propriedade chamada adsorção, com D mudo, adsorção. Adsorção, já ouviram falar? Adsorção com D de dedo? Não. A adsorção é uma propriedade química que algumas substâncias têm de atrair moléculas, em geral no estado gasoso, para a sua superfície. Então, o carvão é um dos grandes
materiais que possuem adsorção. Tem um alto poder de adsorção, o carvão. Então, tirava o cheiro da geladeira por causa disso, porque ele atrai assim. E o cheiro, o que é? O cheiro é moléculas e vapores, né? Gases. Então, o carvão ele consegue atrair. E no caso de solda e também de pintura com solventes, tudo que tiver solvente, vapor orgânico, químico, deveria se usar máscara com carvão ativado, porque ela deixa passar o ar, mas não deixa passar o fumo, a névoa, o solvente. Então a gente vê muitos pintores assim, pintor, né, comum, que usa aquela máscarazinha branca, aquela máscara branca comum para poeira. Será que adianta? Será que assegura o solvente da tinta? Acho que não, professor. Não segura. Então, na verdade, o pessoal que trabalha com solvente nem sente mais o cheiro do solvente, né? Mesmo com máscara, porque o corpo já acostumou, né? Só que aquilo está danificando. Se a falta do cheiro, né? Que o solvente comprou não é de boa qualidade. Valeu por ver. Exatamente. Então, aquilo vai danificando, né? O pulmão vai entrando na tua circulação sanguínea e vai gerando outras doenças, né? Então, muitas doenças, assim, vêm dos anos de respirar solda. Então, não é que a solda mata, a poeira. Se a pessoa respirar, assim, o pó da solda, não é que é venenoso, vai matar. Não. Mas 5, 10 anos respirando, vai desenvolver doenças respiratórias, alérgicas, que depois às vezes é irreversível. Vai somatizando, né? Vai assim se acumulando no corpo, que depois a pessoa adquire, assim, depois tem que passar com aquela bombinha assim até morrer, né? O final da vida da pessoa com aquelas bombinhas pode dilatar os brônquios ali e poder respirar. Fruto desse acúmulo, né? É uma doença ocupacional, né? Então, pessoal, quando vocês verem alguém trabalhando com solvente, com poeira, com névoas e fumos, deem a dica. Usar a máscara que tenha dentro dela o carvão ativado. E não é muito mais caro, não. Às vezes muda pouca coisa. Então, a cor dela não precisa ser preta, não, porque o carvão ativado é preto, né? Tem azul, tem de várias cores, mas ela vem escrito nela assim, né? Camada de carvão ativado. A cor por fora nem sempre quer dizer que tem ou não tem. Tem que ver o que está escrito por fora. Vamos ver aqui. Falamos bastante aqui da geração de energia, da voltagem, dos tipos de máquinas, da amperagem. Da composição dos eletrodos, né, dos revestimentos.
Ó, daí eu tenho aqui um materialzinho adicional que eu vou pôr para vocês também, ó. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? Sobre os tipos de eletrodo. Ó, então, rutílico, básico ou baixo hidrogênio, celulósico. São classificações mais técnicas, mais aprofundadas dos eletrodos revestidos, né? Que aí tem características, né? Tipo de corrente, CA ou CC, né? Alternada ou contínua, propriedades mecânicas, a penetração, como que é a escória, como que é a tendência à trinca, né? Então, vou colocar esse material aqui para vocês, uma leitura adicional aí sobre as 3 grandes classes aí de eletrodos, né? Rutílico, baixo hidrogênio e celulósico. Tem também, pessoal, os grandes grupos de ligas. Ligas para eletrodo revestido. Opa, fez um barulhinho aqui. Vamos ver aqui. Ah, é o Igor. Botei. Ah, beleza. Ó, então, segundo a AWS, né, Sociedade Americana de Soldagem. Mais um barulhinho aqui. Gustavo. Beleza. Segundo a nossa AWS, né, que é a Sociedade Americana de Soldagem, ó, são esses os grandes grupos, ó. Aço carbono, alumínio, inoxidável, baixa liga, cobre, níquel, alma sólida, ferro fundido e alma tubular. Ó. E aí os códigos, né? Esses códigos vêm naquela embalagem, naquela lata, né? Quem compra eletrodo assim. Tem gente que compra eletrodo tipo cigarro solto, né? Me dá 2 aí, me dá 1, né? Nessas lojas de ferramenta. Mas tem aquela lata da Isab, né? Aquela lata quadrada. Você compra ele fechadinho, isento de umidade, né? Então, eletrodo. Soldagem. Eletrodo revestido para a soldagem. Shopping. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver se ele aparece em lata. Ó, tem diversos tipos de embalagem, ó. Ó, lata com 25 kg de eletrodo. Tem umas embalagens plásticas aqui, ó. Cartela com 12 unidades. E assim vai. Embalagens assim plásticas para não pegar umidade. Porque não sei se vocês já viram que o pessoal deixa dentro de uma, que nem papel para fotocópia, deixa dentro de uma caixa com uma lâmpada incandescente daquelas antigas de criar pintinho. Esquenta que Deus livre, né? Então o pessoal deixa o eletrodo para usar ali na oficina, no dia a dia ali dentro. Porque a umidade baixa a qualidade da solda, né? Então ele tem que estar bem seco. Então quando está dentro das latas assim, que você compra, ó, milão uma lata.
ele está em ótimas condições de uso. Mas depois que abre, ele começa assim. Ele é um pouco higroscópico, né? Ou seja, higroscópico que absorve um pouco de umidade. Então é interessante deixar ele em lâmpada. Ou algum tipo de estufa também, né? Mas a lâmpada já resolve. Então tá aqui os grandes grupos, né? De liga. Aqui o que quer dizer os dígitos, né? Tem aqui também nesse material o significado de cada dígito, né? A resistência, por exemplo. O segundo grupo de números quer dizer a resistência em 1000 PSI, pound square inch, libra por polegada quadrada. Porque eles também têm resistência. É metal, né? Então eles têm uma resistência. Então cada grupo de dígito aqui tem um significado. A posição de soldagem, vertical, horizontal, ponta-cabeça. Ó, tem um grupo de dígito ali que quer dizer se é para corrente contínua ou alternada. Não, o quarto dígito ali, ó, ele disse, ele é indicado para corrente contínua ou corrente alternada, né? Esse quarto dígito aqui, ó. Então tem uma tabela aqui bem interessante também aqui, ó, mostrando tipo de corrente, tipo de arco, e como que é o revestimento. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí nessa parte de eletrodo e revestimento, vai estar esse materialzinho aí. Bem didático, bem simples de ler. E nós falamos dos equipamentos, né? Daqueles 4 tipos, né? Conforme o equipamento, ele gera um tipo de corrente. Ou ambos os tipos de corrente. E os acessórios, né? Que são bem simples e comuns, né? Para a área de soldagem. E os EPIs nem se fala, né? Para qualquer tipo de soldagem, os EPIs é fundamental, principalmente para respiração, né? Aqui tem uma grande tabela assim de causas de defeito e como corrigir. Se alguém quiser depois, no futuro, fazer algum trabalho de soldagem, então tem uma tabelinha legal aqui de o tipo de defeito que causa e como é que corrige, ou como que previne. Superfície irregular, mordedura, porosidade, né, que dá muito em solda, respingo, escória, falta de penetração, falta de fusão, mordedura, trinca. Ó, então aqui é uma tabelinha bem didática para você ter assim, caso você vá trabalhar com soldagem aí no futuro e da tua carreira. Os ensaios, né, pessoal? Os ensaios de soldagem servem para qualquer soldagem, né? Ensaio. Alguém me diga aí um ensaio de inspeção de solda, para ver se a solda tá boa. Vocês que são ninja. Um ensaio de inspeção de solda, para ver se a solda tá boa. Alguém me diga aí. Tem aquele LP, né? Você já Líquido ouviu penetrante? falar? Isso. Ultrassom. Isso. Ensaio, solda,
líquido penetrante. Só aqueles 3 líquidos, né? Um é o limpador, outro é o Revelador? o revelador é o branco, né? É o É. penetrante em si, né? O limpador, o penetrante e o revelador, né? Que o penetrante é o vermelho, o revelador é o branco, né? Se tiver trinca, aparece na hora. Isso. Você aplica, desengordura, aplica o vermelho, que é para penetrada, e daí lava a peça, espera um pouquinho, seca, e daí aplica o revelador, que é o branco dele, puxa, né? Ele puxa o vermelho que entrou na trinca. Daí se tiver, aparece, fica assim, uns veios assim, né? Ultrassom, você falou? De ultrassom também é legal. Ultrassom. O de ultrassom, né? Bem sofisticado, né? Não sei se você já viu esse, como que funciona. Esse já. É legal também. Bem, bem legal. Como o nome está dizendo, né? Você emite o som vai até o outro lado da parede, da peça, volta. Se tiver descontinuidade, ele acusa, né? Usa no espectro. Isso. Exatamente. Já usou? Já vi fazendo quando eu trabalhava na manutenção. Tinha É. eixo muito grande e aí, como é muito caro, né? Aham. Eles faziam pra ver como que tava o estado do eixo. Isso. Peças de grande dimensão, né? O É. ultrassom, ele não se encolhe, não. Ele atravessa a peça, né? Não quer nem saber. É um ensaio bem... Não destrutivo, né? Você não precisa estragar a peça, né? E às vezes nem dá, né? A peça é grande, né? Muitas vezes. É muito bom. E o legal é que passa gel igual na gestante, né? Não é o mesmo gel, mas tem que pôr gel nele. Deixar o bichinho liso. É. Senão não dá continuidade no som, né? É. Dá. Qualquer microtrinca que apareça nele, o espectro já dá muito diferente. Dá. Verdade. Porque Ele é o não, tempo ele que eu não é posso. muito bom para porosidade, né? Ele se bate um pouco porque, ainda mais se for porosidade pequena, né? Porque daí as ondas podem contornar o poro, ir até o outro lado e voltar. Até que pega, assim, mas se for muito pequena, ele se bate um pouco, né? Ultrassom para porosidade. Agora, trinca não tem. Trinca, assim, é uma separação do material, né? Ali dá descontinuidade no som e acabou-se. Ele acusa mesmo. Mas porosidade grande de ultrassom pega bem sossegado também, né? Existe mais algum, pessoal? Para fazer ensaio de solda não destrutivo? Ou acabou? Partículas magnéticas? Isso já vi falar, mas nunca vi como que funciona. Esse aqui é assim, ó. E tem aquele radiográfico também, né? Tem. Raio-X, isso. E deve ter muitas outras coisas assim que a gente às vezes ainda não. Tecnologia avançada que tem por aí, né? Às vezes a gente nem tem acesso tanto assim. Mas o de pegar uma imagem boa, acho que é essa aqui dá. Ó. Esse aqui. O que acontece? O ensaio de partículas magnéticas, ele é assim.
você aqui está escuro pelo seguinte, é dentro de uma câmara com luz ultravioleta. Então você pega uma peça, uma flange, um eixo, um tubo, e coloca assim e aplica uma diferença, um campo magnético nela. Você aplica um campo magnético nela e aí derrama sobre a peça um líquido com micropartículas metálicas, né? Por causa do campo magnético, aonde tem trinca, fissura, gera ali assim uma concentração do campo magnético, e daí todas as partículas correm para aquele lugar. As partículas correm para aquele lugar onde tem aquela concentração do campo magnético devido à trinca. E aí, devido à incidência da luz ultravioleta, essas partículas, além de serem magnetizáveis, elas também respondem, são tipo meio que fluorescentes assim, né? Respondem à luz ultravioleta. E aí você, aqui tem trinca. Então esse ensaio chama-se inspeção de falha por partículas magnéticas. Usa um campo magnético e um líquido com partículas magnetizáveis e fluorescentes. É uma cabine, né? É um teste de bancada, assim, não tem... O líquido penetrante você pode fazer até no canto, assim, desde que se proteja do vento, né? Você vai em algum lugar, né? Uma inspeção de campo. Só precisa, assim, botar uma tábua, assim, um papelão, para poder aplicar os produtos protegidos do vento. Esse não. Esse precisa da cabine, com a luz, com o campo magnético. É um ensaio mais, assim... Você precisa desse equipamento, né? Já não é tão, assim... Não é tão a campo assim, né? Para fazer esse ensaio. Mas são... E como você falou bem aí, o Igor, o radiográfico, né? É um raio-x de peça. Então tem uma porção, né, pessoal? Que dá para inspecionar a solda. E a inspeção de olho, né? Pois Mentira é. é essa. Exatamente. Porque quando é peças de pequeno custo, assim, produção em lote, em massa, se pega uma ou duas amostras ali, corta, né? Mas quando é peça grande, daí não tem o que fazer, né? Daí como é que você vai... Às vezes é um eixo de uma turbina de usina hidrelétrica. Vamos fazer um ensaio destrutivo, mas só tem aquela peça, daí não dá, né? Então tem que ser com esses recursos aí mesmo. Mas assim, está sempre avançando, né? A tecnologia da inspeção. A engenharia, né, pessoal, nunca para. Está sempre em constante mudança, em constante avanço. A gente está aqui conversando e tem alguém desenvolvendo alguma coisa nova. É bem... Desenvolvimento é bem versátil, assim, né? Bem dinâmico. Pessoal, para atividade da semana eu vou pedir para você fazer escolher assim, pesquisar um eletrodo num fabricante, que nem... E para um metal base, escolher um metal base e um eletrodo, que nem, por exemplo, eletrodo, solda, eletrodo, exabe. Tem vários, né? Fornecedores, né? Muitos. Vamos pegar aqui. Produtos e soluções.
consumíveis de solda. Ó, eletrodo revestido. Aqueles grandes grupos da AWS, ó. Ó, eu quero soldar ferro fundido. Exemplo, né? Eu vou pedir para escolher na atividade um metal base e um eletrodo para aquilo. Ferro fundido, quero soldar, um exemplo. Ó, daí tem o OK9218 e o OK9252, ó. Eu vou pedir para você dar as descrições os principais aspectos daquele grupo, ó. Vou pegar o 9258 aqui, ó. Ó, o 9258 ele solda ferro fundido cinzento, malhável e nodular. Aí ele, ó, trabalha em até 135 ampere, conforme a bitola, né? Até 23 volts. E a composição desse eletrodo: 1,14 de carbono, 0,8 de manganês, 60 de níquel e 0,85 de silício. E o que é o restante? Para fechar o 100? O que será que é o restante para fechar o 100% da composição do eletrodo? É o ferro, né? Então, os fabricantes colocam só a composição dos elementos especiais, né? O ferro eles não põem, porque é o que falta para 100 aqui é o ferro. Ó, bastante teor de níquel, ó. 60%. Para conseguir soldar o ferro fundido. Então, a atividade é essa: escolher um metal base, escolher um eletrodo e falar. Escolher um parâmetro de processo e falar brevemente das características do eletrodo que você escolheu. Pode ser? Ok, professor. Pessoal, comentários? Tranquilo? Tranquilo. Podemos fazer uma chamada online aqui? Pode. Que daí a gente já deixa o diário ajustado, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver se está funcionando o nosso Unimestre aqui. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. De novo. Eu pus só um pouquinho para vocês matarem a saudade dos meus olhos azuis aqui, né? Eu já estou compartilhando de volta. EM10. Daqui a pouco é EM11 já, né? Não, para no 10 mesmo, professor. Não digo formado, né? Assim. EM11 é formado. Esse não aguento mais pagar, não.
Verdade. Deixa eu ver se o dia 30 tá certo. Então estamos quem aí agora? Marcelo? Presente. Quem mais tá aí? Opa, Ó, Barreto. a voz do além. presente. Gustavo. Tô aqui também, professor. O Igor. Igor. Quem mais tá aí? Presente, professor. Leonardo. Leonardo. Beleza, Leonardo? Quem mais? Gleicon. Ah, garoto. Matheus, Gleico. Quem? Matheus aqui. Ah, o herdeiro das cabeças de gado. O João tá aqui também. O Matheus, herdeiro das fazendas. O Matheus Roberto. E quem mais? João. Eu, professor. Eu quem? Desculpe. João Sandrino. João Sandrino. Pera aí. Ah, tá aqui, Professor. ó. O João Sandrino. Quem mais? O Luiz tá no chat aqui falando, professor. Luiz o quê? Roberto. Luiz Roberto. Tá tímido, Luiz? Quem mais? Fechou o pacote? Acho que sim. Gleicon, Gustavo, Igor, João, Leonardo, Luiz, Marcelo e Matheus. Beleza. Pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado pela paciência. Um bom Boa noite, descanso, boa semana. Falou, professor. Boa noite. Daqui a pouco tá lá o materialzinho lá para vocês. Ó. Tranquilo, professor. Abraço a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.